Boa tarde para você que está acompanhando através do nosso aplicativo, através do site, através do Facebook. Um bom dia, né? Misturado com boa tarde já, né? São 12 horas e 18 minutos. Uma ótima tarde para vocês. Obrigado pelo carinho, vocês que estavam acompanhando a programação com a missionária Ana Karine. Eu cheguei por aqui, tá bom? Programação um pouquinho diferente, vamos falar um pouquinho de política, mas vamos orar também, tá bom? Nossa, hoje eu recebo aqui João Pedro, irmão em Cristo Jesus, vereador da cidade de Itamonte, e nosso vereador também de Itamonte, o Mão Branca. E nós vamos estar orando, né? Vamos falar com Deus, amém? Vou apertar o microfone aqui do nosso amado irmão aí, que nós possamos estar falando com Deus. Grandioso Deus, eterno Pai, nos encontramos diante de Ti nessa tarde. Pai querido, Pai eterno, pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor venha conduzir essa programação, esses momentos no qual nós vamos falar, Pai. Que o Senhor possa, meu Deus, meu Pai, conduzir. Que o Senhor possa, meu Deus, abençoar os irmãos que se encontram, Pai. Abençoa, dá entendimento e sabedoria, Pai, que eles possam continuar, Pai, fazendo essa obra onde eles fazem naquela cidade de Itamonte. Pai querido, Pai eterno, é o que eu te peço nesse momento. Que as mãos do eterno Pai estejam sobre nós nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Obrigado pelo carinho de vocês que está nos acompanhando. Vamos, né, dar início ao nosso programa Perguntas e Respostas. Hoje, 4/1/2020, nosso primeiro programa do ano. Maravilha. Começa agora pela Rádio Estrela do Oriente. Entrevistas, debates, a informação verdade para você ouvinte. Apresentação, Missionário Valdo Andrade. Participe com a gente. Envie suas perguntas. 35 997 19 4583. Maravilha, cheguei, estou de volta. Um abraço para todos que estão nos acompanhando em São Paulo, pastores e pastoras. Em São Paulo, bastante gente nos acompanhando. O Wellington Carlos está lá em Itamonte e também o Fernando, Dona Fernando Santos, entre em contato comigo, perdi seu zap, tá bom? O Jardim e a Chica. E o ex-prefeito de Carmo de Minas, Gui Junqueira Vilela, tá convidado, viu, Gui? Pra vir aí falar do seu projeto aí, beleza? Um abraço também a Priscila e vamos apresentar aqui, né, os nossos amados irmãos. Um abraço a todos que estão na página Carmo de Minas Notícia. O Mão Branca vai estar falando primeiro. Mão Branca, boa tarde. Boa tarde. Olá. Boa tarde os ouvintes da Oriente, da Estrela do Oriente. Boa tarde ao pessoal de Itamonte que está nos acompanhando, pessoal de Carmo de Minas. Boa tarde especial aqui também para o prefeito Yuri, grande amigo. Um abraço especial também para o Gui, grande amigo. Estamos aqui nessa terra abençoada de gente bacana. Estamos aqui participando aqui com o Valdo, missionário Valdo, que nos fez o convite. A gente achou um tempo aqui hoje para vir, para a gente trocar umas ideias sobre administração pública, política, e o que tiver de ser perguntado, se tiver do alcance da gente, a gente poder estar respondendo. Maravilha, e o João Pedro vai estar se apresentando. Fica à vontade, João. Boa tarde, Valdo. Boa tarde aos ouvintes da Web Rádio Estrela do Oriente. Tenho meu boa tarde ao prefeito, boa tarde aos vereadores que nos acompanham, boa tarde ao povo de Carmo de Minas e boa tarde quem nos ouve. Estamos aqui, em nome de Deus, eu prometo aqui, Valdo, falar só a verdade, que eu sempre digo nas entrevistas que eu prometo sempre falar a verdade, que a verdade não merece castigo, né? Verdade. Com certeza, gente, nós estamos aqui e vamos iniciar. Eu dei um forte abraço. O Gui tá mandando um abraço para você, Mão Branca, tá bom? Tá mandando aquele abraço ao meu amigo e irmão Mão Branca. Mandando aquele abraço para você. Vamos começar então. Você pode enviar sua pergunta e resposta, independente do seu estado, onde você estiver nos acompanhando, através do nosso Facebook, Missionário Valdo Andrade, ou da página Carmo de Minas Notícias. Você pode estar enviando, tá bom? A sua pergunta e eles vão estar respondendo à medida possível ou após a entrevista, tá bom? Eu gostaria
eu gostaria de estar falando com vocês nesse momento. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você, João. O João Pedro, fala um pouquinho do seu trajeto, né? O que te levou à vida pública. Fala um pouquinho para nós e qual é o mandato, primeiro, segundo, como está? Na verdade, a vida pública, eu sempre, desde criança, eu fui interessado na vida pública, interessado na política, disputei 2 eleições, não fui eleito. Hoje eu estou no meu segundo mandato, né? Segundo mandato. Assim, a vida pública é uma coisa, Valdo, bem interessante. A gente pensa que é uma coisa e quando a gente ingressa é totalmente diferente o sistema. Mas a gente tem lutado muito para que beneficie as pessoas do nosso município e até então de outros municípios também. Até te falo, tive esses dias atrás em BH sobre uma demanda que nós temos em Itamonte dos anel maciço que estão colocando em torno da BR, onde tratei diretamente com o diretor do DENIT sobre, não está na jurisdição, sobre o trevo de Capivari que traz tantos acidentes para o nosso povo e para o nosso povo de Itamonte. Tratamos ali juntamente com ele também que fizesse um desvio. Agora colocaram um radar lá, creio eu que vai melhorar um pouco, mas na verdade o projeto não seria aquele, seria um desvio que não existe hoje, mais trevo, cortando, atravessando, nem atravessa ali, eu não sei se você conhece o trevo ali. Então ali de Itamonte a gente já perdeu alguns amigos, algum acidente, várias pessoas, vários outros irmãos nossos também sofreram acidente ali. A gente está na vida pública para fazer o bem para o próximo. É isso que eu vejo a vida pública. Sempre procurei fazer as coisas com muita honestidade, com muita responsabilidade, porque você votar uma lei, você representar, na verdade nós somos funcionários do povo, o povo nos paga em dia para nós representar. Então eu procuro fazer a vontade do povo. Sempre procurei e sempre com a direção de Deus, para que nós erre menos. Que errar, todos nós erramos, mas eu acho que a gente tem que procurar sempre fazer a coisa certa e correta. Eu, assim, entrei na política um pouco, quando entrei na política, até fui um pouco humilhado quando eu peguei a presença da Câmara. Início, mas fiz um grande governo na Câmara, trabalhamos, fizemos muita coisa para o povo de Itamonte, fizemos muita coisa para o Poder Legislativo, e estamos lá ingressados. Agradeço a população de Itamonte por ter dado mais uma oportunidade para mim estar ali 4 anos representando eles, toda a população, e pode ter certeza a população de Itamonte que eu tento fazer a coisa correta para o bom funcionário que somos nós tem que prestar um bom serviço. Então a população pode ter certeza, a gente está ali todos os momentos brigando pela coisa certa. Até muitas vezes fala que a gente é oposição. Eu não vejo como oposição, eu vejo sim a gente contra as ideias que não tá no gosto da população. Muito bem, lembrando a vocês que nós estamos em Carmo de Minas, mas nós estamos recebendo aqui 2 vereadores da cidade de Itamonte. Eles vão fazer umas comparações, algumas perguntas aí. Eu vou estar fazendo as perguntas a eles da diferença, né? E você também pode estar fazendo a sua pergunta aí de como funciona, né? Lá em Itamonte, tá bom? Qual a diferença de Itamonte e Carmo de Minas? Vamos lá, vocês podem responder, vocês se decidem aí. Quantos habitantes, né, tem Itamonte? E como está o trabalho de vocês em Itamonte? Como está lá? Então, o último censo deu 14.800 alguma coisa, não chegou a 15 no último censo, salvo engano. Itamonte, como toda administração pública, devido à falência da União e do Estado, ela também encontra suas dificuldades. E as dificuldades são inúmeras. Qualquer gestor que venha a pegar hoje qualquer cidade da região sul de Minas, ou até de Minas de uma maneira geral, ele vai encontrar muitas dificuldades. Porque a política a nível de Estado e a nível de federação, ela sucateou o sistema público, na minha opinião, já falei em outras oportunidades, quando tiveram lá, essa é a minha opinião particular,
Eu não falo por todos e aceito disposições em contrário. Quando vieram a decretar o fim da CPMF, que era um imposto muito pequeno, que quando a gente pagava quase não sentia, decretou-se ali a falência da saúde pública no Brasil. E essa falência da saúde pública, ela veio acarretar a falência de mais coisas dentro do conjunto geral da coisa pública. Então, não é diferente. Itamonte tem suas dificuldades, falando de Itamonte, tem soluções, foram apresentadas algumas soluções, não podemos negar hipótese alguma, independente de questão partidária, ou de lado A ou de lado B, que enquanto até o PT teve no sistema, ele direcionou alguma coisa diferenciada para Itamonte. Basta traçar um paralelo, por exemplo, Itamonte e Itaiandu. Até dias atrás a gente estava emprestando ambulâncias e até carros para Itaiandu, para a saúde de Itaiandu. Então eu quero dizer, assim, voltando na comparação, eu quero dizer que Itamonte conseguiu algo a mais do que alguns outros municípios. Correto. Porém, não foi algo que veio a sanar toda os problemas da cidade. Então, é isso. Itamonte tem os problemas, caminha a passos lentos, porque, igual eu falo, todo mundo fala, porque mudou, que não sei o que não mudou nada, mudou o sistema, mas não adianta. Se você gasta 5 minutos para ir de Itamonte a pé a Capivari numa toada, na mesma toada de volta você vai gastar 5 minutos. Não é de uma hora para outra que a gente vai sair dessa quebradeira geral. Então é isso, Itamonte tem esses problemas. Nós, igual o João Pedro disse, como vereadores supostamente de oposição, a gente faz um trabalho diferente e está lá em números, está explicitado o preto no branco, que a gente, como oposição, a gente faz um trabalho diferente. A gente tem o lugar para crítica, tem o lugar para elogios, tem o lugar para fiscalização, que a função do vereador é fiscalizar. O vereador nunca pode falar amém para o executivo. O vereador que faz isso, ele age de forma errada, mas a gente tem a parceria, porque se a gente for contra tudo que o executivo propõe, a gente está contra as pessoas. E as pessoas são aquelas que confiaram na gente, que instituíram a gente no cargo. Então, os números estão lá, tem dinheiro na saúde, tem na educação, estamos buscando no esporte, que já está encaminhado, temos assistência social. Então, a gente até é tido como vereadores críticos, mas a gente tem o lado parceiro também, inegavelmente. Se for falar em números aqui, na história de Itamonte, eu duvido que teve algum grupo de vereadores de oposição que buscou tanto recurso para a situação como nós fizemos agora. Muito bem. E a saúde, então, né? A saúde é um ponto de referência, né? Como você acabou de citar. Agora, quando você fala em oposição, realmente aqui também a gente ouve muito isso. E como vocês lidam com essa situação? Porque a oposição é contra o prefeito. Acho que não é bem assim. Acho que como o Mão acabou de estar citando. Acho que há uma visão ampla para que tá buscando a melhoria para não só um grupo de pessoas, mas para um todo, uma cidade em toda, né? Acho que por isso que vocês estão nessa luta lá, né? Aqui também há umas situações assim, mas como que vocês reagem a esse chamado à oposição? A oposição está lá, a oposição está criticando. Como vocês agem? Na verdade, como disse o vereador Mão Branca aí, pelos recursos, mostra que nós somos oposição quando a gente ingressa os recursos dos deputados federais. Continuar. Continuar, né? Tá aí, né? Isso, como o vereador Mão Branca disse, tem os deputados federais e estaduais, são apoiados por nós. A gente, sem pensar um segundo, a gente indica, a gente liga para o prefeito, indica os recursos das emendas parlamentares. Eu agora mesmo, o vereador Mão Branca colocou lá com mais 2 vereadores, Ana Pérez e Paulinho, né, vereador Mão Branca?
Eu coloquei agora, colocamos junto uma emenda com o deputado Duarte, coloquei agora separadamente com o deputado federal, que eu apoio o outro, pagou 100 mil reais para a saúde de custeio. Então a gente não está preocupado com posição e nem com a próxima política, a gente está preocupado com as pessoas. Isso sim, agora ali já é o momento de ter divergência. Se fosse para todo mundo falar amém, pagaria um só, né? A população pagaria um só. Então a gente está ali, a gente não é oposição, a gente é oposição das coisas que não vêm adequadamente. Se vir dentro dos parâmetros que vai atender as pessoas, nós nunca votamos contra. Agora, a gente está aí brigando, já é a terceira ou quarta emenda que a gente coloca aí para ajudar a custear a saúde pública, custear a educação. A gente busca parceria também, como busquei esses dias atrás, no particular, arrumando madeiramento para as pontes, juntamente com o prefeito, viajei com o prefeito, então eu não vejo a oposição, eu vejo eu cumprindo o meu dever como fiscalizador. Agora, simplesmente, Waldo, às vezes a verdade dói um pouquinho. Com certeza. Então, e a gente aqui, a gente fala a verdade. Sempre a gente prometeu falar a verdade e eu estendi a mão em praça pública dizendo que cumpriria a Constituição Federal. E assim eu farei até o último dia que ali estiver. Então, a gente tá para ajudar a resolver os problemas, não para ficar fazendo. A gente não usa, né, vereador Mão Branca, como antigamente tinha, quando nós tivemos oposição, nós tivemos oposição. Sim, quando nós tivemos no governo, nós tínhamos oposição. Mas eu não vejo como oposição, a gente não usa assim, o primeiro problema, já vamos lá no Facebook, faz os maiores cartazes, a gente tenta primeiramente, liga para o prefeito, quero até agradecer o prefeito, o vereador Mão Branca, atende os telefonemas da gente, a gente leva até ele. Agora, se chegar ao ponto que não atende, a gente vai levar, a gente vai expor para a população, que a população tem que saber que a gente está trabalhando. A gente está ali no dia a dia. Né? Agora, nós estamos de recesso de sessão extraordinária, mas a gente continua o trabalho, representando, visitando. Então, a gente não tem... Votei muitos votos contra este ano, né? Ano passado, e estão aí para fazer o bem para o povo. A gente não está aqui para fazer oposição, que eu falo. A gente for jogar um futebol aqui, Evaldo, se você jogar contra mim e eu contra o Mão Branca, todo mundo vai querer ganhar. Com certeza. Todo mundo vai querer sair com a vitória. Mas depois que acabar o futebol, nós somos amigos do mesmo jeito. Exatamente. Então é a mesma coisa que eu trato a política. Nós somos adversário político de um grupo político na época da campanha. Ganhou, vamos juntar, unir para atender o povo. Exatamente. Tem que acabar essa política, essa politicagem que fica, eu não vou fazer, eu não vou pôr emenda porque ele pode crescer. Isso aí, é isso que eu queria dizer a você. E eu sempre falo, se o time estiver ganhando, tem aquele velho ditado, time que ganha não mexe. Não mexe, com certeza. Então, eu acho que a gente tem que fazer em benefício da população. Quanto a gente cobra coisa que não está indo certo. A gente vota contra o projeto de lei? Votamos, né, Mão Branca? Vários projetos de lei. Os projetos de leis que não estavam dentro dos padrões que atendia a população, sim, alguns. Nós não estamos para votar em alguns, estamos para votar na maioria. Tem eu, vereador Mão Branca, muitas vezes a gente tem muita divergência de ideia. É muito bom isso, que ele expõe a ideia dele, eu exponho a minha, sempre chegando num consenso. E já votamos em projeto de lei, eu votei contra, ele votou a favor, eu votei a favor, ele votou contra. Então, a gente está isso, já é um grupo já para isso. Então, a população tem que estar... E outra coisa, Evaldo, que a gente tem que pedir, que a população, quando escolher o seu representante, ele cobrar esse representante, não ficar esperando ele lá para falar para ele lá na época da eleição, não. De 4 em 4 anos, tem que cobrar. Cobra o seu funcionário, população. Em geral, cobra o seu funcionário. Vai lá e cobra. Exige do voto dele, exige explicação. O porquê não fez, o porquê não fiscalizou, o porquê tá faltando remédio, porque o carro não foi, porque a estrada tá ruim, porque a ponte caiu, não foi arrumada. É dever dele, ele não pode executar, mas cobrar é dever dele, ele é pago para isso. Então o homem público, ele tem que estar ali 24 horas atento nos problemas da cidade. Amém. Maravilha. E o irmão também vai estar falando um pouquinho, irmão? Fala aí um pouquinho, pode ir.
Então, a gente quando fala na questão de oposição, a gente não se opõe a um modelo total de administração. A gente se opõe a algumas ideias. Haja vista que a divergência ela precisa acontecer. E a gente adotou também um modelo diferente de se opor. Combinamos entre nós lá, nosso grupo, nossos 4 vereadores que temos mandato e mais o grupo político, que é inegável que todo vereador tem um grupo político por trás dele, que é muito importante, que hoje está dentro de Brasília, através do deputado, que está dentro de Minas Gerais também na Assembleia. Então, a gente adotou, sim, a gente vai cobrar, vai fiscalizar, isso aí ninguém vai tirar esse direito nosso, custe o que custar. Só que a gente também traz solução, a gente precisa trazer a solução. Porque se você só cobra e não traz a solução, não adianta. A gente teve grupos opositores na nossa cidade que nos antecedeu lá, quando era uma situação que cortava recurso. Nós temos um exemplo lá de uma estação de tratamento, onde o ex-prefeito lutou, batalhou. Quando estava na parte final, teve um grupo de pessoas que se opôs. Hoje nós temos um rio poluído na cidade. Essa obra, ela na época, ela girava orçada em torno de 15 milhões para começo da obra. Seria uma obra que seria assim, reviver de novo o rio nosso, que toda cidade que passa um rio, o rio é fonte de vida. O Rio Verde passa na cidade, né? É o Rio Capivari. O Capivari passa com a gente lá. Ele nasce lá com a gente, passa, é um rio muito importante. É um rio, você imagina, se a gente tivesse condição de nossos filhos, a gente pescar, pudesse nadar em qualquer ponto do rio, seria muito importante. Hoje nós temos um problema muito sério devido à não conclusão dessa obra, à não viabilização dessa obra, é que o prefeito Alexandre até nos pede, já conversamos, falou na questão de manilhamento. Aí a gente liga no deputado e hoje a lei fala que, parece, salvo engano, que a cidade ela não pode fazer a captação do esgoto, de uma rede de esgoto e jogar no rio. Então, por falta dessa estação de tratamento, a gente tem essa dificuldade ou essa impossibilidade de implantar novas redes, exceto aqueles que trabalham com loteamento. Eu não sei que tipo de acordo legal, estou falando dentro da legalidade que tem com o prefeito, que eles fazem a captação e jogam no rio de qualquer jeito. Agora, eu não sei o que a lei federal fala sobre isso, também não é do meu entendimento, sinceramente não procurei saber ainda, mas farei isso com certeza na hora oportuna. Mas falando assim, então, voltando ao foco central, é que a oposição, realmente ela precisa cobrar, fiscalizar, mas ela precisa paralelamente trazer soluções para apresentar para a população, que a população de conversa mole, ela está cheia. Com certeza. Né? Então o vereador de oposição, ele tem, em dados momentos, não é se unir ao prefeito, não, é unir as pessoas que acreditaram nele e tentar trabalhar diferente. Muito bem. O Wellington Carlos está mandando um abraço para nós aí, tá bom? Um abraço aos vereadores, né? O Wellington que está lá em Itamonte, está nos acompanhando lá. Você que está na Carmo de Mim Notícias, você pode curtir a página, você pode enviar a mensagem. Nós estamos falando aqui com o João Pedro e o Mão Branca, vereadores de Itamonte. E vocês de Carmo de Minas, prestem bastante atenção, né? E o João Pedro citou aí algo muito interessante que você tem que fazer, né? E é obrigação sua cobrar. Se você votou, você tem que cobrar, né? Você votou, você tem a obrigação de ligar, cobrar aí nas reuniões, enquanto tá na rua, enfim. Mas que o vereador, pelo menos o vereador tem que fazer algo, né? Ou seja, monta-se um projeto, né? Antes de vocês responderem a pergunta ali, a gente falou sobre estrada, pontes, né? Estrada lá, como que está a estrada lá? E me fala um pouquinho assim, aqui em Carmo de Minas, vou falar porque tem muitos, tá aí o Gui que está nos acompanhando, com certeza o Yuri vai estar nos acompanhando. E nós temos aqui no nosso município, não tem nada a ver com vocês lá,
mais uma ponte que há 13 anos, essa ponte que divide 2 municípios, Soledade e Carmo de Minas, essa ponte caiu em 2003, né? São 13 anos. E não foi feito nada, né? Foram 2 mandatos do senhor vereador Yuri Vaz e 2 do Geraldo, eles não fizeram nada na época. E aí está nesses 13 anos. E tudo que só dizem que é difícil, não vejo, né? Aqui a gente tem um grupo de vereadores, mas eu queria saber de vocês. Eu não vi, né, nenhuma ação de nenhum, eu já digo de verdade, de nenhum vereador, tá bom? De nenhum vereador que enviou lá, encaminhou um pedido para o deputado e algo parecido. O Yuri fez o que pôde até agora, segundo ele, mas eu não vi nada ali. Ele só disse que é do DR, ele diz que é do governo federal, é do governo estadual, não sei. A gente não quer saber. As pessoas ali pedem, não por uma ponte, mas pedem por uma passarela. E eu não vejo nenhum vereador de Carmo de Minas que montou um projeto, mandou para um deputado, e isso realmente a gente fica chateado, triste com os vereadores de Carmo de Minas, que fazem, sim, mas muito, eu acho, pouco caso, enorme com o bairro de Freitas, a estrada péssima quando chove, quando tá de sol, buraco, e uma ponte que as pessoas querem uma passarela e não fazem. Como que vocês como vereadores, qual seria a ideia de vocês? Vocês encontraram um problema desse? Valdo, eu até te digo, teve uma ponte nossa que caiu, uma ponte que liga, caiu agora esse ano, foi com a queda de um caminhão lá que pesou, e eles ficaram 26 dias sem acesso. Eu devo ter ligado para o prefeito umas 45 vezes, até que voltasse ali. São 7 famílias. É lógico que seja estadual, seja federal. Quantas famílias? 7 famílias. Só? Então, em Freitas é bem mais, eles dizem que não tem, porque é muita pouca gente, pelo que eu ouço falar, não compensa para eles. Não, na verdade, deixa de contar particular quando tem acima de 7 famílias, né? Daí já não é mais propriedade particular. E falar que é da esfera federal e estadual, portanto, todos os vereadores, todo homem público apoia o seu deputado federal, o seu deputado estadual e o seu senador, governador e presidente da república. Então, eu acho que aí falta a união dos 2 municípios, os vereadores se falarem. Assim, falar que é fácil, Val, também não é, a gente sabe como está citado pelo vereador Irmão Branco aí, a situação que está passando o nosso estado, o nosso país, a situação lastimável que chegou ao nosso país, todos nós sabemos, mas eu acho que se unirem situação, oposição dos 2 municípios, com certeza chegarei num ponto favorável para atender as pessoas. Aí que a união faz a força, né? É que nem uma corrente ela tira um caminhão de um barro, tira um caminhão de uma ribanqueira, ela é de elo em elo, né? Se emendar os elos, com certeza a população que ali sofre há 13 anos será beneficiada novamente com o seu direito de ir e vir, que está na Constituição Federal. E sobre o Estado Rural, eu quero até agradecer aqui o ex-prefeito Lauro Pires, qual não votei nele na época. Foi um dos grandes prefeitos nossos. Nós temos uma estrada zona rural extensa, sou da zona rural. Zona rural nossa chega na faixa de 820 quilômetros de estrada vicinal. E o Lauro Pires, ele foi um dos grandes prefeitos que tirou os atoleiros do nosso bairro. Veio os outros prefeitos mantendo, né? Hoje nós não temos problema de barro, de atoleiro no município. Eles estão lá fazendo um trabalho, mas tem um problema que coloca a pedra, tiraram conserva, daí dá uma chuva, roda tudo, joga dinheiro pro ralo. É muito buraco, é muito água correndo no meio das estradas. Já conversei com o prefeito. Falei, se essa foi uma experiência que não deu certo, a população da zona rural não está satisfeita. Estive agora no bairro Campo Redondo, no bairro Arante, no bairro Dois Irmãos, entendeu? Nesses bairros que eu visitei, as estradas estão, assim, não tem barro, mas está cheio de buracos, né? Então, que volte lá os conserva e continua
dando direito de IVA para a população. Isso é legal, veio desde da gestão do Lauro Pires, foi quanto? Foi em 2001, né? Eu acho que foi 2001, não me lembro exatamente, acho que foi 2004, se eu não me engano. E foi um grande prefeito para a zona rural, que estendeu parte elétrica em muitos bairros que não tinha, inclusive no bairro da onde eu saí, que é o bairro Berta, não tinha, e ele estendeu a rede elétrica para lá. Depois veio os próximos prefeitos também, acabou de chegar extensão rede elétrica no bairro Dois Irmãos, que é um bairro muito grande, assim, um bairro não é muito grande, é um bairro muito longe, um bairro muito montanhoso. Então, assim, a coisa pública, no meu entender, é ato contínuo. Eu não posso fincar fazer uma praça, depois o prefeito, para falar que não foi o que fiz, vai lá, arranca para pôr a placa dele de novo. Tem que dar continuidade, fazer aonde precisa, não precisa arrancar o que está feito. Se tiver, para mim, no meu ideal, arranca o que está feito quanto está tudo pronto. Eu tenho 3 praças sem calçamento. Depois o Mané fez a praça, o Zé vai lá e arranca para trocar a placa. Porque o Mané não pega, o Zé não põe na placa, lá na praça que não tem. Entendeu? Exatamente. Esse ato contínuo que nós precisamos de ideal, nós precisamos, sabe de quê? Dos jovens. Nós precisamos muito dos jovens na política, nós precisamos da cobrança. O jovem hoje, ele tem uma força muito grande na política. Na verdade, hoje eu vejo a política não tem mais lado, né? Antigamente, aí uns 20 anos atrás, se o pai votasse no candidato, o filho, o neto, o sobrinho, tudo acompanhava ali rigorosamente. Mas isso aí eu acho que acabou na política, né? Tem que acabar com isso mesmo. Nós tem que votar e cobrar, exigir. Na verdade, a população, eles não têm que, eles têm que exigir do homem público, do prefeito, dos vereadores, do secretário, dos diretores. Então, a exigência, tem que ter a exigência que um empresário, ele só cresce quanto ele exige da mão de obra dele, ele exige dos seus gerentes, ele exige dos seus encarregados. Não pode deixar correr a lei, esperar, eu vou esperar daqui 4 anos, que ele bater na porta, eu xingo ele, não atendo ele. Isso não é o que a população tem que fazer. Não vai resolver, eu acho que tem que cobrar. Independente se votou ou não votou. É direito da população, é dever do município, estado e União. É saúde, limpeza pública e educação e segurança pública. E nós vemos aí a decadência que trabalha a nossa polícia militar. A decadência que eu falo não do serviço, é um serviço muito bem prestado. A polícia militar tem mais de 200 anos de prestação de serviço ao Estado. Mas assim, eu falo a decadência de falta de viatura, falta de prédio, falta de armamento, falta tudo. Os guerreiros da Polícia Civil também. Você pega uma cidade, Guaitamonte, tem 2 detetives. Então, hoje nós devemos chegar agora 17 mil habitantes. Então, a gente vê a segurança pública enfraquecida pelos poderes. Os poderes não estão tendo responsabilidade com aquilo. E fica aquele discurso, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, e nunca faz. Não age. Então, o que eu acho? As políticas têm que parar, fazer que nem nós estamos fazendo lá. Unir para que a coisa aconteça, independente se o político que está lá, que está no governo legislativo, no executivo, vai continuar ou não, mas tem que dar continuidade na coisa pública, tem que ter responsabilidade com a coisa pública. Eu só acho que daí sim vai começar a melhorar um pouquinho o nosso país. Não as picuinhas, né? Eu não vou, igual você falou, eu não vou fazer, porque se eu fizer, vai beneficiar o outro. Vai crescer o nome do prefeito ou do vereador. Eu acho que é como você acabou de falar. Se não unir as forças, as cidades, principalmente cidades pequenas, tem muito de picuinha, não vou fazer, porque se eu fizer é oposição. A gente pensa muito pequeno. A oposição, na verdade, ela tem que existir. Ela tem que existir, nada... Porque senão também... É a mesma coisa de jogar bola sem adversário, você não vai conseguir jogar. Também, entendeu? Tem que ter, mas assim, tem que ter na hora que precisa, na hora que necessita, tem que estar todo mundo junto em prol do município, em prol do ser humano, em prol do cidadão, em prol daquelas pessoas menos desfavorecidas, que nada... Que assim, na verdade, eu sempre falo na Câmara, no Brasil, eu não vou falar nem em município, esfera federal, só usa coisa pública quem tem o que indica. Quem indica? Eu indiquei, ele é atendido. Agora as pessoas que é humilde, que precisa de um carinho, que precisa de um atendimento, muitas vezes não são atendidas
Porque não tem quem indica. Entendeu? Não tem quem indica, não tem quem direciona, não tem quem abre as portas, não tem. Então, que os gestores públicos, os homens públicos, os vereadores, o secretário, tudo que está na frente pública, ele tem que atender quem necessita, independente se votou em mim ou não. Eu muitas vezes eu já tive um caso, até hoje, somos amigos de novo, tivemos problema lá na frente, que quando teve uma coisa, eu indiquei, eu briguei para que saísse para uma pessoa que era contra o meu partido, mas ele precisava. Aquele necessitava. No momento, a pessoa que votou em mim não precisava. Daí, lá então, ele entendeu que eu tô lá para fazer para todos, não é para uns. Né? Não é para quem votou em mim, não é para quem... a família que votou em mim. A gente tem que brigar pela coisa certa. Então, desde que a gente faz a coisa certa, o negócio vai fluindo. Eu sempre falo que se você começa uma casa fora do esquadro, você vai terminar ela fora do esquadro. Você não consegue corrigir ela na massa, você não consegue corrigir ela, que ela foi... O primeiro prego foi errado. Então, o que acontece? A gente tem que colocar o primeiro prego sempre certo, para que direcione as coisas. E quem que seja beneficiado, muitos homens públicos pensam que o mandato dele não acaba, ele fica ali, que acaba, 4 anos passa rápido, vai vir sucessores nossos, nós temos que brigar para quê? Que amanhã, eu sempre falo, amanhã nós, família, amigo, filho, neto, sobrinho, vai pisar no mesmo passeio que pisa hoje a população, que muitas vezes está desguarnecida. Muito bem, são 12h54. Uma boa tarde para o Miguel Arcanjo, Maria Fleuma, o Alan, o vereador Marcos Rogério, a Fabiana Marciano, e a nossa irmã, a todos que estão em Pouso Alegre, Itamonte, Itanhandu, Soledade, Freitas, fique com a gente aí. Bom, Branco, pode dar sequência aí. Ovaldo, essa questão dessa ponte, dessa estrada, a gente não é profundo conhecedor do assunto aqui, mas já ouvi falar em diversas oportunidades. Então, eu penso que precisa se definir se ali é a área de domínio do Estado, se é a área de domínio do município ou se é a área de domínio da União, para começar os trabalhos. O gestor público, muitas das vezes, ele encontra uma dificuldade muito grande, porque a gente trabalha com emendas. Se você chegar no deputado, ou federal, ou estadual que seja, e fizer um pedido de uma emenda para que seja direcionada para aquele setor, para aquele problema que vocês encontram aqui, o que vai acontecer? Inegavelmente, o prefeito ele vai ter que dar prioridade ali e vai ter que deixar outra questão importante do outro lado. A gente entende dessa forma que entre fazer uma ponte, por exemplo, e ter uma epidemia que venha matar diversas pessoas na saúde, ele vai socorrer a epidemia. Porém, precisa dar o primeiro passo, independente de quem é o prefeito, e o homem público ele precisa entender que quando fecha as urnas, que sai o resultado da eleição, ali ele fechou um contrato de 4 anos para gerir os problemas da população. Dessa forma, se ele conseguir um recurso, por exemplo, que vai extrapolar o seu tempo de mandato, ele precisa dar andamento no processo, porque a coisa pública ela não acaba com 4 anos. E a gente sabe e entende, eu tenho 26 anos de prefeitura, como funcionário, dirigi para prefeito 11 anos, a gente, de uma maneira indireta, estivemos inseridos dentro da gestão, tanto federal quanto estadual. Então, o que acontece? Hoje, devido à morosidade, a gente precisa dar o primeiro passo. Se você não der o primeiro passo, você não vai concluir a maratona. Então, é óbvio hoje nessa questão aqui, que tem que ter a união, igual disse o João Pedro, dos vereadores todos. Isso é uma questão pública, isso é uma questão de emergência, todo mundo está vendo. Mas todos os vereadores têm que estar imbuídos nessa questão. O prefeito do lado de cá precisa estar, o do lado de lá, grande amigo Emerson, um abraço para o Emerson, grande prefeito de Soledade, e mais os vereadores de Soledade. Então, a união faz a força, mas precisa ter essa união. E o primeiro passo nessa questão, especificamente falando, é que vai dar a possibilidade de você concluir essa obra lá na frente.
E todos sabemos, como eu disse aqui, que quando você pede uma emenda para um deputado, ele pode até te atender, mas a gente vai ficar descoberto em outra área. Por isso, essa morosidade, essa dificuldade, mas a gente entende que a pessoa que mora lá do outro lado, a pessoa que mora desse lado, aqueles que faz o vai e vem para lá para cá, eles, pelo seu próprio direito de ir e vir, eles têm o direito garantido pela Constituição Federal. Então, qualquer gestor público de qualquer um desses dois municípios precisam estar unidos, precisam estar focado para que seja providenciada essa obra, que é de muita importância para a população. Com certeza, né? Já se passaram 13 anos, né? O irmão eu vou estar perguntando para você. Tem perguntas ali. Você pode estar enviando a sua pergunta também, tá bom? Vai enviando para cá a sua pergunta. Daniel Carvalho, um abraço. E fala um pouquinho sobre, antes se a gente não conseguir entrar aqui no Facebook aqui, vamos lá. Como é a parte de passeios, rampas, como está a acessibilidade na cidade de Itamonte? Como que está lá? Olha, essa questão é muito complexa. Não só Itamonte, eu como motorista, eu ando por diversas cidades do Brasil. Essa foi uma lei que se criou e não fizeram cumprir. Cidade nenhuma tem garantida na sua totalidade a lei de acessibilidade. Muito parcial. Muito pelo contrário. Não é que parece que a gente está fazendo crítica aqui de picuinhas. Se você for voltar lá em Itamonte, os próprios anéis que estão sendo inseridos na beira da rodovia, eles atrapalham a acessibilidade. Lá já vista, né, João, que tem ali perto da lotérica, aquele que foi feito em frente à rampa de acesso. Então, pelo que vejo, não só Itamonte, mas cidade nenhuma cumpre essa lei. Aí você fica assim, o cidadão vota, ele paga o imposto, os constituintes, os parlamentares, os deputados federais, estaduais, senadores, eles perdem tempo, vão lá, faz a lei, mas depois quem é de cobrar não cobra. E não cobrando, a gente está dando diploma de otário para a população, porque está sendo gasto dinheiro com tempo e com a finalidade que não vem. Então eu acho que essa lei ela precisava ser levada mais a sério. Mas também se for fazer assim se for dar uma olhada de forma geral, acredito eu que malmente os países de primeiro mundo conseguem cumprir a lei de acessibilidade, mas que teria que ser cumprida, na minha opinião. Correto. Vamos tentar responder uma pergunta aqui. O João Pedro, vocês conseguem ler? Presta o óculos para... Vamos ver se... Vamos tentar responder ali. Está aí na Câmara de Notícias? De repente você consegue... Aqui é Josiane Lima, vereadores. A Josiane Lima fala: vereadores, na última reunião, o vereador Dani, que é relator do projeto de doação de lotes, disse que há 7 anos está construindo sua casa e até hoje não terminou. Mesmo trabalhando em 4 escolas, mais o cargo... Vai ter que ler lá para ler. Mais o cargo de vereador. E aí? Você quer falar? Na verdade, foi uma reunião extraordinária. Gente, na verdade, essa pergunta vem de uma pergunta que está logo atrás ali. Certo. Ela está antecedendo a pergunta. Isso aí é sobre umas doações que teve, que a gente votou contra, o vereador Mão Branca, quanto doaram um lote num bairro de alto padrão para uma assessora legislativa e para a procuradora do município. A gente votou contra, não falando da pessoa nem da advogada e nem da assessora legislativa. A gente votou contra, tentou alertar nossos pares que a gente estava dando para a pessoa que naquele momento não precisava de ganhar aquele lote, que tem muitas pessoas que trabalham há anos, mesmo funcionário público, lixeiro e vários munícipes de Itamonte, que precisa muito mais do que a pessoa que é formada em direito
é procuradora do município, tem um salário em torno de 2.800 e poucos reais livre, e assessor legislativo 2.400. A gente tentou explicar aos pares, não é que a gente não estava falando que a pessoa não precisa, estava que ela, entre precisar e necessitar, a diferença é extremamente grande, né? Então a gente conhece o município, como é cidade pequena, a gente tem o ombro a ombro com a população, né? E a gente sabe que muitas pessoas que realmente precisavam ficaram de fora. Então, como diz a ouvinte aí, ele faz 7 anos que ele tenta fazer uma casa. Você imagina quem ganha um salário mínimo, se ele não tiver um apoio do poder executivo, do poder público, quantos anos ele vai conseguir fazer? Se uma pessoa que trabalha em 4 empregos não consegue em 7 anos construir, e a pessoa que não tem condições, muitas vezes não teve oportunidade de estudar, Com certeza. muitas vezes não teve a oportunidade de crescer na vida por falta, sabe de quê? Por falta de oportunidade, né? por falta de oportunidade do próprio poder legislativo, do próprio poder executivo, dos homens públicos que governaram o município. A gente sabe quanto criou, na nossa cidade tem 81 anos. Hoje, quando até visito os asilos, como visito todos da cidade vizinha, a gente vê aqueles homens ali que tem 90 anos, que viu a nossa cidade sair, como diz antigamente, de arraial para município. E esses homens? E a família deles, os filhos deles? A oportunidade deles vai ser quando? Então, aí que eu falo a prioridade. A gente não vota. Esse projeto, que a pergunta aí foi um projeto muito polêmico, que rodou bastante o áudio. Nós já demos entrevista em outra rádio, Itamonte também, falamos desse projeto de lei. É isso que eu falo para você. Qual que é a prioridade? Eu ajudar quem votou em mim ou ajudar quem necessita? Aí que mora o negócio. Tem que ajudar quem necessita, independente do voto, né? O voto, a pessoa vota em quem ele quer, quem que ele acha que é capaz. Então, eu quero deixar bem claro que foi bastante difícil ver. Eu propus uma emenda no projeto de lei, que o projeto vem englobado com mais 2 pessoas, né? Cada projeto de lei, que retirasse o nome das pessoas para analisar melhor, para questionar o conselho, questionar o assistente social, questionar o secretário de assistência social, qual que foi o critério, né? Que deram o lote para uma advogada formada, né? Que admiro muito a profissão do direito, é bonito, né? Mas, infelizmente, os pares entenderam que não, ela necessitava. A gente fez algumas perguntas se tinha aprovação do Conselho de Habitação, disse que não, eles não sabiam, disse que a Câmara está lá só para autorizar, é o prefeito que tem que responder. Então, desse jeito, o vereador Mauro, falamos, para que serve? Para que serve a Câmara? Nós estamos lá para fiscalizar, é o ato fiscalizatório, é o ato de juntar a documentação, de analisar a fundo, de questionar o secretário, de questionar o assistente social, de questionar o prefeito, de engavetar projeto de lei, de reprovar projeto de lei. Esse é o dever do vereador, é a função dele lá. Agora, não, aqui nós só autoriza, que nós não tem responsabilidade nenhuma. Não tem responsabilidade nenhuma, o que está fazendo lá então? Né? Então é muito difícil, foi muito difícil votar esse projeto de lei. Assim, repito várias vezes, conheço as 2 pessoas, não tem nada contra a pessoa, né? Tem nada contra a pessoa. Agora, eu, contra a situação, eu votei contra, pedi até desculpa às pessoas que estavam vinculadas também no projeto de lei, que eu não podia votar. O projeto foi passado, os pares votou contra lá, eu, o vereador Mão Branca. Os pares entendeu que era justo dar um lote de alto padrão, em torno de 90 mil reais, para uma advogada. Que é advogada do município. Quero deixar bem claro que ela está no quadro de servidora do município. E no quadro, assim, ela tá lá para fazer o projeto de lei, entendeu? Então, esse foi um dos projetos que a gente ficou muito, muito triste. Eu acho, eu até pesquisei em torno aí, Valdo, eu acho que no sul de Minas, ou nível Brasil, nenhum prefeito, e nem uma Câmara de Vereador, e nem um relator de comissão, presidente de comissão, deu aprovação, deu parecer favorável pela aprovação de um projeto desse, né? Eu acho que não tem.
Você imagina, eu te contrato você para advogado, você está ali para advogar, para defender o interesse do município, depois eu mesmo faço um projeto de lei como advogado, doando um lote para mim, está legislando em casa própria, entendo eu. Como já falamos, o vereador Irmão Branco está esperando voltar de recesso do Poder Judiciário, que ainda confio muito no Poder Judiciário. Eu acredito na justiça, acredito nos promotores, nos juízes, né? E a gente vai ingressar lá e vai tentar derrubar a lei. Não, essa lei realmente, eu espero que vocês consigam derrubar, porque realmente eu creio que tem muitas pessoas que precisam, né, desse lote aí, um lote nesse valor. Poxa, uma advogada realmente é uma coisa que a população deve estar realmente indignada com o que está acontecendo, né? Então eu fui bem, sim, falamos lá, defendimos o projeto e os pares não souberam responder nenhuma pergunta feita nem por mim nem por Mão Branca e apertaram o botão lá favorável, né? Infelizmente, senhor Waldo, é o que acontece no nosso país. Eu vejo assim, não adianta eu falar, muitas vezes, até sou questionado, Evaldo, eu quero até te pedir aqui, que eu não falo português correto, que eu erro nas palavras, até erro sim, eu não sou professor de português. E como o vereador Mão Branca sempre aí trabalhamos junto, tem muita gente que tem um discurso muito perfeito, mas no momento exato esquece de ser honesto, né? Esquece de ser honesto por falar muito perfeito, achar-se acima da verdade, acima da justiça, ou mesmo acima de Deus, achar porque ele é um caboclo muito letrado, muito bem formado, muito bem qualificado, ele está acima de todos os parâmetros. Não é assim. Eu acho que assim, a pessoa, eu vim de família pobre, eu sou pobre, eu vim de zona rural, eu saí de casa com 12 anos de idade, eu passei necessidade, não tenho vergonha de falar, não tenho vergonha, tenho uma honra da minha família, tenho honra dos meus pais, dos meus irmãos, de todos, tenho honra, eu sou honrado com isso. Trabalhei desde os meus 7 anos de idade, com 9 anos de idade eu já era queijeiro, fazia queijo de parmesão, e portanto não saiu nem um pedaço de mim, estudava 14 quilômetros de estrada de chão, tinha que ir a pé, naquela época não tinha merenda, então aí na luta. Portanto, eu não esqueci minha origem. Exatamente. E não vou esquecer a minha origem nunca. Agora, tem pessoas que esquecem da origem. Porque pega uma faculdade, ele esquece da origem. Ele esquece que ele veio de origem pobre. Ele esquece que os seus pais, os seus irmãos, os seus amigos, os seus avós também não tiveram a oportunidade que ele teve. Ele se acha muito importante, muito mais capaz que todos. Mas com tanta capacidade exposta por algumas pessoas que estão ali, dos nossos próprios pares ali na Câmara, eles acabam cometendo um delito desse porte. Eu até te pergunto, eu acho que você nunca tinha visto falar isso, radialista aqui, que um relator da comissão, desde aprovação pelo projeto, sem questionar vírgulas, né? Então, eu fiquei muito aborrecido. Deixa a população, a nossa parte nós fizemos lá, votamos contra, e vamos ingressar na justiça e espero que a justiça seja feita. A justiça vai entender que não há necessidade. Até na minha fala diz, com todo respeito, pedir aos novos advogados e novas advogadas, chamei de meninos e meninas. Conheço advogado da nossa cidade, que no meu entender, um menino já tem patrimônio de mais de 3 milhões, conquistado com o seu trabalho, com a sua inteligência, com a sua dedicação. Então, e a projeção dessa pessoa também chegar nesse patamar, ele necessita? Falar para mim, não, a pessoa se inscreveu, quando se inscreveu ela não era advogada, mas se ela virou advogada, não saiu, não precisa mais. Com certeza. Cancela a inscrição. Cancela a inscrição e procura uma pessoa que necessita. Mas, foi lastimável, a gente ficou assim, muito triste com a situação, mas entenderam o que eu falo. A gente foi vencido por 4. Foi 4. Foi 2 contra e 3. Os outros 3 para entenderam. Fiz a projeção da emenda para retirar a pessoa, para estudar mais fundamentado. Daí houve empate. O presidente optou pelo desempate de voto Minerva, mantendo o nome da pessoa. Então, isso que a tristeza nossa foi esse montante. Assim, em Tamonte, a gente tem essa gestão, todo final de ano, nós tem um presentinho para a população, ou aumenta de imposto, ou
com toda a desculpa, sim, um projeto bizarro desse tamanho, vir Poder Legislativo e ser apreciado. Agora, eu só quero encerrar aqui, eu protocolei um projeto de lei, que até o vereador Mamo que está aberto lá e vai assinar comigo, protocolei um projeto de lei que está na Constituição Federal, está no Estatuto do Idoso, é lei em vários países do nosso Estado e União, é que o idoso não pague o IPTU. Isso é lei, está no Estatuto do Idoso. O projeto está engavetado lá. A gente usou critério, peguei que para propor tinha que pegar, teve um vereador de Jundiaí, propôs, passou, o promotor do Estado pediu a nulidade da lei, foi para o STF, eles votaram por unanimidade que mantesse a lei, estava dentro da legalidade, estava dentro dos padrões que tem direito. Um projeto de lei que favorece as pessoas são esquecidos. São esquecidos. Então esse projeto de lei foi protocolado há uns 3 meses atrás. Ele foi lido no coisa e a comissão não manifestou. Isso sim vai favorecer as pessoas. E ali tem critério, não é todo mundo. É a pessoa que tem 2 salários mínimos de renda por família. E a gente sabe que o aposentado hoje pensa que quando a pessoa aposenta ele vai ter tranquilidade. É falsa ilusão. Daí que o sofrimento aumenta, porque os impostos continuam, o Poder Executivo não dá, o Poder Executivo e União e Estado não dá o direito que está assegurado pela Constituição Federal, de dar saúde, acabou de falar da acessibilidade aí, que não tem. Então o que acontece? Ele tem que acabar custeando tudo. Então isso estreita muito o orçamento dele. Agora, esse é direito dele, está assegurado no Estatuto do Idoso, está assegurado no artigo, se eu não me engano, 242 da Constituição Federal. Eu acho que é isso, eu não tenho certeza, está no corpo do projeto. Juntamos as jurisprudências. Eu não estou ali para levar mérito. Eu estou ali para cumprir com o meu dever, fazer jus do salário que recebo. Então, está lá o projeto, vou questionar o presidente agora na nova sessão, que não foi nem apreciado no plenário. Não tiveram coragem de colocar ele para ser provado ou reprovado. Agora, quanto é um projeto que atende o interesse para aumentar imposto, exatamente, dali, sabe o que, que é? Sabe o que é feito? Dispensa prazo regimental, burla o sistema, bula perder de vista, bula emenda, reprova emenda. Então, isso aí que deixa a gente aborrecido na vida pública, mas a gente está lá para isso, para enfrentar desafio. E desafio foi feito para ser enfrentado. A gente vai enfrentar cada um que chegar, cada dia que chegar, e vamos expor para a população a verdade, sem demagogia, sem mentira, sem ironia, sem esse tipo de coisa, sem querer degrindir a imagem de alguém. A gente está lá, é coisa pública, para falar a realidade. Por isso o povo nos acreditou, nos deu os créditos de ir na urna, votar em nós para representar ele. O vereador, ele é a voz do povo. Então, se o vereador, ele se cala, ele está se acovardando perante o povo. Ele está sendo omisso, né? Ele está sendo omisso e se acovardando. Um homem público, um homem correto e digno, ele não pode se acovardar. Então, nós não se acovardamos, estamos lutando. Também já quero falar aqui, vou passar para o Mão Branca. Coloquei também um projeto de lei, qual você assinou comigo, né, vereador Mão Branca? Dos bancos, enrijecendo lá os bancos que cumprem, que põe em porta de aço para depois das 10 horas tudo automatizado, para dar mais segurança, aos usuários. E foi aprovado, porém ainda não cumpriu a lei. Já vou pedir por ofício que o prefeito cumpra, ali tem multa, e coloquei uma multa bem alta. Agora, para servir os bancos, teve emenda reduzindo o valor. Coloquei alto, porque o banco, eles são milionários, ganham lucros extraordinários e não tem compromisso com os seus clientes. Que banco você acha que ele perde se o ladrão vir ali arrebentar o banco? O seguro paga. Agora, e a população? Quem paga uma vida perdida? Quem paga o prejuízo da população? Ninguém. Então nós temos que enrijecer as leis, nós temos que brigar para a lei ser cumprida. Em 2013, 2014 foi o presidente, eu briguei muito que mudasse o código de postura da nossa cidade, que era de 1973, eu não era nem nascido. Mudamos o código de postura, eu saí da presidência, fui para relatório, fizemos 81 emendas, aprovamos. O código de postura nosso hoje é um código de postura que melhora a cidade. Se cumprir 30%, em torno de 50% taxa
limpeza pública, e não são cumpridas, são deixadas a lei correr aleatoriamente. A lei foi feita para ser cumprida. Eu sempre falo, a gente vota em lei, artigo e inciso. Sim ou não, lei não pode dar duplo entendimento. É o que acontece muito. As leis são feitas para duplo entendimento. Então as leis têm que ser severas. E a população, repito, cobre o seu direito, peço para a população, para os filhos, neto, sobrinho, esposa e esposa, que tem o seu marido ou a sua esposa aposentada, briga pelo seu direito, cobra a presidência que vote o projeto de lei, que põe para apreciação. A gente não está ali para levar mérito, a gente está ali para dar direito. Direito tem que ser dado, que lei foi feita para ser cumprida. Muito bem, eu nem sabia dessa lei também. Então, um abraço, Ovaldo. deixa eu mandar rapidinho aqui, vamos lá pro Manilton Mário de Sá, o Abel, instalei para você, tá instaladíssimo, você pode abaixar isso aí. O Alberto Ortega, Alto Fácil, um abraço a vocês, e Farbais, Deus, né, um abraço a vocês aí. Obrigado pelo carinho, Mão Branca, pode ficar à vontade. Então, Ovaldo, só sobre a questão do lote que a Josi perguntou, é o seguinte, foi um projeto polêmico mesmo, vou fazer bem rápido, senão não dá tempo de nada, senão não responde a pergunta das pessoas. Tá. As perguntas. Então, esse projeto foi polêmico devido à discricionalidade dos nomes e a localização dos lotes, que foram pessoas que eu não quero nem falar em nomes mais, porque a gente já vai falar perante o Ministério Público. Se tiver legalidade, a última instância de confiança do nosso país hoje ainda é o judiciário. É o que nos traz um pouco de esperança de justiça. Também não poderia ser diferente, né? E então, devido aos nomes e a localização dos lotes, que foram selecionadíssimos, tanto as pessoas quanto os lotes distribuídos, porque foi lá. Eles falam em 140 lotes que a gestão fez de doação, mas, na verdade, desses 140 lotes, 68 a 72, mais ou menos, foram, na verdade, permutas. Permutas que vieram da gestão passada, que a gestão atual entendeu que não existia lote onde foi doado, porém, em contrapartida, a colocação da gestão, ela está com um projeto lá para construir prédios financiados pela Caixa Econômica Federal, que é do Minha Casa Minha Vida. Então, esse argumento não se sustenta. Ali foram doados, sim. Se não foi lote, foi terrenos. E assim, até adentrando no assunto bem rápido, senão não dá tempo nem de abordar aqui, Itamonte hoje, devido a sucessivos erros administrativos, desde 1992, onde foi criado o Instituto, Ovaldo, a gente tem uma dívida que eu duvido que algum município dentro da nossa microrregião tenha para com alguma entidade. Itamonte deve para um instituto, que é o Instituto IPAM, Instituto de Seguridade Social nosso lá, do município, o instituto próprio, deve algo na casa de 23 milhões de reais. 23 milhões, falei com o gestor. 23 milhões. Aí, eu estive conversando com o gestor lá do IBSS de Baipendi, que eles fizeram lá um programa, fizeram um projeto dentro de um programa de recuperação fiscal do município, onde a passos lentos, eles estarão promovendo a recuperação financeira e social do instituto deles lá. Então, Itamonte, nós acreditamos de forma errônea que de uma hora para outra vai haver um milagre e o IPAM vai se recuperar e a prefeitura não vai ter mais dívida para com o instituto. Isso é mentira. Isso é uma grande mentira, um sonho incapaz de acontecer. A gente precisa trabalhar com os pés no chão. Não adianta. Todo prefeito fala na migração pro INSS, e essa migração ela seria, assim, dentro do entendimento do prefeito, a solução que não é. Porém, vale lembrar que quando se migra para o sistema nacional,
se leva também o direito jurídico, o regime jurídico. Então muda muito pouca coisa. Seria muito mais fácil recuperar aquilo que está, tentar recuperar aquilo que já está em andamento do que fazer migração. Mas tem gente que entende ao contrário e vamos ver no que dá, né? Então é só para voltar lá atrás e resumir. A questão da doação de lote foi um absurdo, realmente foi um absurdo. Vou evitar de ficar falando nomes, mas existem nomes ali. A gente pode estar levando para o Ministério Público e ele vai analisar, se entender, daria a mão à palmatória, direi que eu estava errado e o sistema estava certo. Mas sinceramente não acredito, porque uma pessoa que ganha, no meu entendimento, R$ 2.850, ela não pode estar na linha de vulnerabilidade social, né? Então, entendo dessa forma e vamos ver no que dá. Vamos torcer para que chegamos à conclusão de uma ideia que englobe e fique bom para todos. 13h23. Tem duas perguntas. Vamos aqui primeiro. A pergunta do ouvinte, né? Primeiramente, quero parabenizar o vereador João Pedro e Mão Branca pelo empenho e por sempre nos respeitar em Itamonte, né? Enfim, qual a finalidade do IPTU? Ela quer saber. Sendo assim, por que existe um projeto de lei que obriga a parceria de calçamento com a prefeitura? E você me responde depois, vamos responder do Thiago de Carmo de Minas, que está enviando uma pergunta lá. Caro ouvinte, com certeza te respondo. O IPTU, ele já é cobrado da população. O tema do IPTU, a finalidade do IPTU chama infraestrutura. Cobra o IPTU para dar infraestrutura. Que não tem como o Poder Legislativo fazer nada sem ter impostos. Esses impostos do IPTU, eles são obrigatoriamente, ele tem que ir para uma conta para infraestrutura. Calçamento, extensão de rede, manilhamento e etc. E ela lembrando aí, o ouvinte deve estar lembrando aí, em 2018, se eu não me engano, entrou um projeto de lei na Câmara, a lei da parceria. É legal? É. É condicional? É. Mas só que tem um artigo, até me lembro o artigo 4º do projeto de lei, quando eu emendei ele, fiz uma emenda para suprimir o artigo 4º, que o artigo 4º fala exatamente assim, Valdo. Se você tem uma rua de 100 metros, você mora no início da rua, no final da rua, de 100 metros, certo? E eu moro no início. Se você aceitar a parceria, o projeto de lei obriga todos a fazer. E o projeto de lei, no meu entender, condicional, não pode ser de maneira alguma. Tanto eles fazem lá, fizeram com muita sua, calçou a população. Se a pessoa quiser, é dele o dinheiro, ele quer melhoria, parabéns, que faça. Agora, obrigar a pessoa não pode. Quanto vai dar o recibo? Eles dão um recibo de doação. Eles não fazem. Na hora eles vão lá, falam para a população que vai tomar o imóvel, que vai entrar em dívida ativa, que vai para a justiça. Então, quero deixar a população bem claro, o projeto de lei não existe. O que existe para o projeto de lei, por coisa, já chama IPTU. Nenhum ser humano, nenhum brasileiro pode ser tributado 2 vezes para o mesmo fim. Então, em Itamonte, o projeto de lei, o artigo 4º, o projeto de lei em si é até brilhante, tirando o artigo 4º. O projeto de lei é até bem elaborado, assim, tirando o artigo 4º. O artigo 4º, enfiar de goela abaixo da população, e depois, quando calça a rua em parceria, vai o Poder Executivo e coloca lá, calcei a rua tal. Esquece, por que não coloca calçamos a rua tal? Por que não coloca lá, nós calçamos em parceria? Nós obrigamos a população a calçar. Não tem coragem de colocar? Porque as pessoas que me procuraram, algum me procurou, falou assim, não pague. Não pague. Se sua casa for para dívida ativa e vocês perderem a casa, eu faço uma permuta e dou a minha casa para você. Porque não existe. Nenhum órgão pode tributar o ser humano 2 vezes. É uma coisa assim, eu sei se você pagar o IPTU, pagar o IPVA, seu carro 2 vezes no ano, não existe. Então o que aconteceu foi isso. Votei no projeto de lei, votei contra o projeto de lei na época, entrei com a emenda supressiva para suprimir o artigo 4º.
As comissões entenderam que não, o artigo 4º tinha que continuar, tinha que cobrar mais imposto indevidamente da população, votaram favorável e estão lá. Mas muitas vezes eles se oprimem em dizer que a população causou. Que cada frente de casa, cada frente é 6, é 12 por 5, 12 por 4 mais ou menos, é em torno de R$ 1.350. Então, se a população fizer a conta, eles estão calçando. Você pega 55 reais que sai o preço do calçamento mais ou menos hoje, é praticamente isso aí. Lógico que eles dão um serviço, tem a parceria, eu acho muito inteligente. Tudo feito com parceria é bacana, muito, desde que todo mundo quer. Eu não posso obrigar ninguém a ser meu parceiro. É a mesma coisa de eu querer obrigar a pessoa a votar em mim se ele não quer. Isso é legal? É contra a lei. Então o projeto eu tenho certeza que é contra a lei. A população pode ficar tranquila. Não quero atrapalhar o Poder Executivo. Quero deixar bem claro que os moradores que quiserem o calçamento e quiserem fazer parceria, parabéns. Parabéns. Que faça para que nosso município tenha o calçamento expandido, tenha suas ruas calçadas, não tenha barro na sua porta de sua casa, não tem poeira. Parabéns. Mas desde que a pessoa queira. A imposição eu sou contra, que assim, nós estamos lá para fazer cumprir lei. Se nós estamos lá para fazer cumprir lei e votar lei, fazer vista grossa para um projeto bizarro desse tamanho, infelizmente eu quero deixar o ouvinte. Pode ter certeza que o projeto de lei, com opressão, como muitos já me procuraram falando, não existe. Esse é mentira. E pede para a pessoa, quando for lá, não fazer recibo de doação, não. Pede para a pessoa fazer o recibo de imposição, quero ver se ele faz. Quero ver se ele tem coragem de escrever lá, que ele está impondo você a pagar. Ele não vai ter coragem, que ele sabe da lei. Os advogados, os assessores, o secretário, o Poder Executivo sabe que está errado. Então não vai fazer, porque sabe que está errado. Então quero deixar para o ouvinte. E quero dizer novamente, quero frisar bem que para amanhã chegar lá, falar que eu vim aqui falar na rádio, que eu sou contra a parceria, atrapalhar. Desde que a pessoa queira, parabéns. Que tenha condições de fazer a parceria, beleza. Agora é a pessoa que não tem condições, que ganha um salário mínimo, tem 2 filhos, paga aluguel. Como que vai pagar R$ 1.350 para calçar a frente da casa dele? Né? Como? Me explica. Eu quero que eles me expliquem essa matemática que eu não consigo. Eu não consigo chegar nesse número tão fácil e tão sábio como muitos deles pensam. 13h30. Perguntas e respostas. Vamos uma pergunta aqui para o nosso vereador Mão Branco que está respondendo. Boa tarde, vereadores. Aqui é o Thiago de Carmo de Minas. Como ainda a dívida do município de Itamonte e fiscalização com o gasto público, como tá? Uma pergunta aí, como é que tá? Hoje, o Thiago? É o Thiago. Boa tarde, Thiago. Obrigado pela participação. Thiago, hoje, nós estamos na era digital, todo mundo fiscaliza os gastos públicos. Então, além das pessoas terem conhecimento através do site Transparência, que é um direito de todos, tem a lei de acessibilidade lá de acesso à informação, que também nos garante para qualquer cidadão a questão da prestação de contas. Para qualquer cidadão, você vai lá, você faz um requerimento, o prefeito tem 15 dias para te responder. Esse prazo pode ser prorrogado por mais 20 no máximo, e todo cidadão tem acesso. Além disso, como vereadores, nós temos lá a questão dos balancetes, que periodicamente são remetidos à Câmara. Então, a hora que qualquer cidadão quiser saber de gasto específico e ele acionar o vereador obrigatoriamente ele vai ter que dar essa resposta para o cidadão. Isso é um direito dele, de qualquer cidadão, um direito seu, um direito meu, e nós temos que fazer isso. A questão dessa questão de gastos públicos, muitas das vezes a gente entra em conflito, exatamente isso é das questões que a gente entra em conflito com o executivo. Por entender que muitas das vezes o dinheiro público não é aplicado de acordo com o que deveria, sem finalidade ou com finalidade menos importante que a outra que teria mais importância. Então, eu estou te falando, a gente fiscaliza,
a gente fiscaliza do que pode, de uma maneira geral, de maneira genérica, e a gente pede para cada cidadão, se ele tiver qualquer dúvida, se você tiver dúvida com o seu vereador, certamente aquele vereador que você votou, que você trabalhou, você pergunte para ele aonde que está sendo gasto tal, ele vai ter que te oferecer uma planilha detalhada. Essa é a função do vereador e é o direito do cidadão de saber. Então, se eu respondi mais ou menos para você, é por aí. Obrigado pela pergunta. Muito bem. Boa tarde, Paulo. Alô, Paulo Fernando, obrigado pelo carinho, boa tarde. Boa tarde quem está na Carmo de Minas Notícias. A questão de... A gente vamos, né? Já falando um pouco do esporte, já falando um pouco das ruas. Itamonte, né? A gente vê que realmente há problemas como todas as outras cidades, né? Aí realmente vocês têm que estar trabalhando, vocês estão à frente, parabéns pelo trabalho de vocês. E se vocês... Agora estamos no ano eleitoral, né? Para vocês, para a gente estar finalizando, há projetos de vocês para retornar? É pré-candidato, não é pré-candidato? O que vocês podem estar adiantando para a população aí de Itamonte? Olha, eu falo, eu dizer que eu não sou o que eu sou, eu estou sendo precipitado. Eu acho que tudo tem a sua hora, tudo como, não sai como a gente quer, sim como Deus direciona. Se Deus permitir que nós tenha a possibilidade de voltar, a gente volta, senão a gente para, né? Eu acho que assim, para mim, pra gente firmar isso para a população há 6 meses atrás, hoje é muito, muito longe ainda, que a gente não sabe a nossa vida após 1 segundo, após 1 minuto daqui. Então, com certeza, eu só tenho dizer à população de Itamonte, com este mandato que estou, eu vou ser responsável, vou fiscalizar, vou cobrar até 31 de dezembro de 2020 até 11h59 da noite. Ainda eu estou nessa gestão, eu estou brigando para que as coisas aconteçam em prol do povo, em prol da população, em prol das pessoas que necessitam do serviço público, que o serviço público hoje na cidade ele é muito interessante, na verdade gira quase em tudo do serviço público. Eu sou contra emendar recesso de 1 semana, 2 semanas, que assim, a pessoa que precisa do serviço público, ele não tem hora de precisar. Eu tiro uma nota, vender, e eu sempre falo, ninguém marca no horário, eu vou infartar às 10h45 e 35 segundos. Então, graças a Deus que tem o médico, que tem o remédio, que não use. Mas tem que ter esse médico, tem que ter esse remédio, se caso precisa. Então, o Poder Executivo tem que se preparar para que se vier a acontecer, ali salvar uma vida. E mesma coisa a gente faz. A gente não prepara no período de enchente, limpa bueiro, faz isso para as águas escoar. Tudo tem que ser trabalhado antecipadamente. Então, eu quero dizer à população de Itamonte, agradecer pelos 2 mandatos que já me deram. Sim, saio muito feliz. Eu sempre falo como vereador, se chegar a disputar uma política e perder, eu saio de cabeça, entrei de cabeça baixa, saí de cabeça erguida. Sempre procurei fazer a coisa certa. Fui presidente da Câmara. Peguei Câmara lá com dívida, acertamos tudo, digitamos as leis de 1938 a 2014, fizemos um acervo de lei, fizemos inventário da Câmara, conquistamos um terreno para a Câmara, que hoje está sendo, o presidente agora fez uma permuta, está construindo o prédio da Câmara, que isso era um sonho de deixar de pagar aluguel, para poder ressarcir esse dinheiro do aluguel em benefício à população da saúde, educação, serviço público, que faz as evoluções. Então a gente está aí para trabalhar. E quero dizer também, desde 2013 que entramos, nós não corrigimos o salário de vereador, que é lei, aquela correção, a gente tem uma resolução lá que não corrigimos, não temos 13º. Isso realmente, já que você já chegou nesse ponto, eu ia te fazer essa pergunta, e depois a gente encerra com uma pergunta ali. Aqui em Carmo de Minas foi votado, né, e aqui eles recebem, né, eles votaram por si próprio, né, então eles recebem, recebe o 13º. Lá vocês não têm o 13º. Na verdade, em 2013, entramos num consenso entre Poder Legislativo e Executivo. Eu era o presidente da casa. Entramos e cortamos o 13º de prefeito, vice-prefeito e secretário, que é cargo comissionado, um cargo que já ganha um pouquinho mais, tem mais responsabilidade.
os cargos não são fáceis. Cortamos ali o 13º, não recebendo 13º, não recebendo extraordinária. Eu praticamente, eu viajo em torno até 100 quilômetros da cidade, eu não pego diária do município, eu viajo com meus gastos próprios. Eu fui em BH aquela vez tratar dos anéis e da primeira questão que eu disse, que eu fui no meu carro, não peguei um centavo de diária da Câmara. Então a gente tem a responsabilidade de zelar do dinheiro público e zelar do que é do povo, qual foi dado para nós pela população que nós só olhava lá. Então é amplo, a gente não consegue fiscalizar tudo, a gente não consegue ver tudo, mas tudo que chega em nós, em mim e vereador Mão Branca, a gente trabalha em parcerias e a gente tá junto, vamos visitar junto, vai, independente de o eleitor seja do Mão Branca ou o meu, se o Mão Branca estiver viajando, precisar me liga e eu vou, se eu estiver viajando ele vai. Então nós estamos aí para trabalhar e prestar um serviço para o povo, né? Com certeza eu acho que nós vem fazendo jus do que nós ganhamos, fazendo jus da coisa certa e agradar todo mundo. Nem Deus agradou. Nem Deus agradou, a gente não consegue agradar todo mundo, mas a gente tem certeza que a gente está fazendo a coisa correta. Muito bem, eu vou fazer tem uma pergunta aqui, eu vou estar te mandando. São 13 horas e 38 minutos. Eu vou estar enviando aqui a pergunta aqui do Thiago, tá bom? Ô Josi, envia para nós a sua pergunta no WhatsApp, tá bom? Por favor. E o Thiago está perguntando, olha, relacionado à água de Itamonte, qual a empresa, né, que presta serviço para Itamonte? O SAI, né, eles cobram, né, aqui, né, ele cobra parcialmente a água, todo mês, aquele mesmo, né, mesmo valor. Não gastando ou gastando o mínimo, aqui tem uma taxa, né, é o que o Thiago quer dizer. Que exige, né, aqui também a taxa de esgoto, taxa de irrigação. Aqui está uma luta, realmente é uma luta muito grande para tirar essa taxa de irrigação. Como funciona em Itamonte? Então, Olha o exemplo daqui. Ô Thiago, lá em Itamonte, a prestadora de serviço é a Copasa. E a Copasa, ela é quase que uma parceria público-privada, é uma empresa de economia mista, onde um percentual, salvo engano, de 49% ela é de um grupo gestor e 51% ela é do governo. Então ela é controlada pelo governo. E como sempre, a coisa que os prestadores de serviços dessa natureza, tipo Copasa, CEMIG, eles geram muita controvérsia. Lá não tem taxa fixa, tem a taxa mínima, e de acordo com que você consome mais, você paga mais, e quem consome menos, paga menos. É um serviço que eu particularmente, eu já fui até contra a Copasa lá atrás. Hoje eu descobri que a Copasa é um mal necessário, porque devido à crise hídrica, a diminuição no número de volume de chuvas e aumento de população que consome mais o serviço, você pode acreditar que se não fosse a Copasa hoje em Itamonte, a gente estaria perdido. Porém, tem uma situação que eu e João Pedro, a gente está pegando junto lá, queria mandar aqui até um abraço pro pessoal do Boa Vista, é o bairro Boa Vista, é onde a Copasa, ela infelizmente ela não presta o serviço necessário para a população lá. Não sei se tá faltando um ajustamento lá na questão da prestação. Eu e João Pedro, a partir também agora, ele tem feito requerimento, tem feito petições junto à Copasa, e a partir de agora do final do recesso do judiciário também, em não se solucionando a solução lá, a gente vai impetrar algumas ações contra a prestadora. Mas não é que, de modo geral, ela é ruim. Só que naquele bairro, para cobrar o que cobra das pessoas, tá deixando a desejar. Já a taxa de esgoto, nós não temos, porque nós não temos uma estação de tratamento de esgoto, como já comentei aqui há poucos, nós não temos. Então, onde não tem o tratamento de esgoto, não tem por que ter a cobrança dessa taxa, senão você estaria
usurpando a população. Então é assim, resumindo para você, a taxa nossa não é fixa de água, e quem paga mais, gasta mais, tem hora que a pessoa paga até além do que consome. Estamos também com um projeto, eu e o João Pedro juntos, estamos buscando aqui conhecimento, entendimento, nós estamos formalizando um projeto aqui, já deixo aqui, diga-se de passagem, para solucionar os excessos cobrados. Então é isso. Obrigado, Thiago. Eu quero deixar aqui, complementando a fala do vereador Bom Branca, da Copasa que tivemos, tá no bairro do Boa Vista, não tem muito tempo. Tiago, tanto o SAAI quanto a Copasa ou qualquer reguladora, existe o SAAI, quem que põe o preço da taxa não é o município, é a agência reguladora. Então é um metro cúbico, então é um negócio do governo, é um órgão do governo que eles taxam o aumento do metro cúbico da água. Tanto para a Copasa ou para qualquer outra coisa, ou para o SAAI. O preço é o mesmo, entendeu? É taxado pelo governo, não é o SAAI daqui. Eu estou falando para você com segurança nisso, que eu tive em 2014, eu tive uma reunião no SAAI em BH, né? Quando a gente estava renovando a concessão com a Copasa. Então, o SAAI, ou seja, Copasa, o preço mesmo. A Copasa, lógico, ela vem com o vereador Mão Branca falhando. Eu já fiz uma denúncia agora na ouvidoria da Copasa e fiz uma denúncia na agência reguladora. Aconselho vocês a entrar no site da agência reguladora do estado de Minas Gerais, fazer a denúncia, que a agência reguladora apura, ela vai apurar se está sendo abuso ou não. Ela é para isso, ela é que nem a corregedoria da Polícia Militar ou Polícia Civil, ela é a corregedoria que fiscaliza este órgão, fiscaliza o órgão prestador, aplicando multa, aplicando e fazendo as cobranças. Então eu já tenho lá, agora vai fazer 15 dias, devem dar a resposta, e embasado nisso, o vereador Mão Branca, se não satisfeito, a gente vai juntar a ata, juntar os processos de lei, e vamos entrar na justiça para ver se a justiça coisa lá. Então eu aconselho vocês a procurar a agência reguladora. A agência reguladora é a que regulariza o valor do metro cúbico, seja para a Copasa ou para o SAAI. Muito bem, então, ou seja, aqui a gente paga um valor fixo. Então, a taxa mínima aqui é 50, por exemplo, eu pago R$52 todo mês, independente se eu gastar ou não gastar. Eu creio que eu não gasto isso, mas a gente paga. Lá não é dessa maneira, não funciona dessa maneira? Não, lá não, ela sim, o metro cúbico ela chama taxa mínima, né? Tem uma taxa mínima lá, acho que é de 14,62, se eu não me engano. Certo. Se você não usar nada, você paga 42. Se você usar até chegar lá os 14, você paga 14,62. Entendeu? Tem X metro cúbico, se você não usar, você paga, e se você usar além daquilo, você paga mais, entendeu? Mas assim, eu aconselho vocês procurar a agência reguladora, que é a agência reguladora que vai distinguir se está certo ou não. E a agência reguladora ela é bastante rígida em cima das prestadoras de serviço. Muito bem. Então estamos aí, gente, chegando ao final. Agradeço a todos vocês. Gabriel Souza, obrigado pelo carinho a todos vocês. Thiago, obrigado pelo carinho, por mandar suas perguntas. O Thiago está aí lutando também. Um forte abraço para você. E a todos que estão acompanhando através do aplicativo, site, do nosso Facebook, da página da Câmara de Notícias, que vocês possam continuar nos acompanhando. A você em Itamonte, um forte abraço a todos vocês em Itamonte, cidade maravilhosa. Em breve vamos estar lá na Manaim, em nome de Jesus. A gente vai estar aí com o pastor Marildo, visitando o Hélito também. E agradeço a vocês, agradeço ao João Pedro, agradeço ao Mão Branca. Tá bom? Pode entrar, deixar suas considerações finais aí, fica à vontade. Então, eu agradeço o carinho de todos pela audiência. Mandar um abraço para todo o pessoal de Itamonte que acredita na gente, que cobra também e precisa cobrar. Um abraço para todos daqui de Carmo de Minas também. Um abraço para o Valdo. E eu queria só deixar uma observação final, que essa não pode deixar passar despercebida. Parabéns, independente de questão política, que eu não estou aqui inserido no contexto político de Carmo de Minas. Tanto que tem duas pessoas que não é ser vaselina nada, que eu tenho muita amizade, muita mesmo, seria até covarde da minha parte se dissesse ao contrário. Eu tenho muita amizade com o Gui e tenho muita amizade também com o Yuri, grande amigo, cara maravilhoso.
Da mesma forma, o Gui, uma pessoa, puxa, eu não tenho o que falar. Então, mas eu queria deixar aqui, de antemão, um parabéns pro Yuri, assim, não como pessoa, mas como prefeito do município de Carmo de Minas, em que cumpre rigorosamente, pelo que vejo e ligo para ele para perguntar, a questão da responsabilidade fiscal, os ajustes fiscais ele promove. Hoje nós temos um problema que não dá para deixar para trás, que Itamonte hoje, nós estamos caminhando para o 3º ano sem revisão geral anual e sem o reajuste, não é aumento não, é reajuste, é a correção no teto dos professores. Então, eu quero parabenizar o Yuri porque ele cumpre com essa responsabilidade fiscal. E Itamonte, infelizmente, nessa questão é um município que não cumpre. A questão não é política, a questão é técnica administrativo da coisa pública. Então, como eu disse aqui, deixar o parabéns para o Yuri, um grande beijo no coração, outro beijo no coração do Gui, que é maravilhoso também. Vocês estão bem aqui aonde vocês atirar, vocês estão bem servidos. Parabéns pelo pessoal de Carmo de Minas. Obrigado, Mão Branca. Quero deixar aqui um abraço para o presidente da Câmara, em nome do presidente da Câmara, Brás Oshi. Quero deixar os meus cumprimentos para a mesa diretora. Estendo em nome da mesa diretora o meu abraço a todos os colegas vereadores que aqui fazem o seu trabalho, né? Que não é... Cada um tem seu trabalho, é direcionado, cada um trabalha de uma maneira. Quero deixar meu abraço ao Poder Legislativo de Carmo de Minas. Quero deixar o meu abraço ao prefeito municipal, aos secretários, aos professores de Carmo de Minas, que é uma classe que eu respeito e admiro demais. São chamados professores, os nossos guerreiros, que nos dá o ensino para que tudo aconteça, está na base do professor. Meu abraço aos professores de Carmo de Minas. Estendo o meu abraço aos professores de Itamonte, que são os nossos grandes guerreiros, que trabalham com muito afinidade, afinco, mesmo citado pelo vereador Mão Branca, que não está cumprindo o teto dos professores desde 2017. Hoje eles estão ainda com a mesma garra, com a mesma dedicação, defendendo o seu aluno, defendendo a sua escola. Eu admiro todas as profissões, Waldo, todas as profissões, mas a profissão de professor, eu tiro o chapéu pela dedicação, pela a vontade que aconteça, que melhora, se chama professor. Então, a gente não tem um médico se tiver o professor, a gente tem um radialista, a gente não tem ninguém. Então, o professor é a base de tudo. Eu quero deixar aqui o meu abraço para todo o pessoal de Itamonte, cumprimentar o Poder Executivo, o Poder Legislativo em nome do presidente nosso lá também. Quero deixar um grande abraço para toda a região, que tenha um feliz ano novo, que Deus dê paz e saúde para todos nós, para que Deus abençoe, que nós seguimos essa jornada até chegar ao nosso dia da partida. E com certeza, eu estarei sempre... Evaldo, e a gente está disposto também. Agradeço pelo espaço imensamente da rádio, agradeço pela oportunidade do senhor nos convidar aqui para a gente expor o que a gente vem lutando para melhorar o nosso município. E quanto a gente tem melhora nos municípios vizinhos, com certeza reflete em nós também, né? E quero deixar também aí um abraço a todos, deixar um abraço aí para a Polícia Militar, Polícia Civil, pessoal do Judiciário que nos está acompanhando, e para todos os ouvintes aí da Estrela do Oriente da rádio, e agradeço imensamente de coração, que Deus abençoe todos nós, Deus te abençoe e continua você aqui. Eu já conheci você aqui agora, vi que você tem um trabalho social, um trabalho bacana, e continua com esse trabalho. E quero que também os poderes legislativos, os vereadores e o prefeito entendam isso não como crítica, sim como um avanço para o seu município, um avanço para o seu mandato. Parabéns, continua assim, que Deus abençoe grandemente. Obrigado, João, obrigado também, irmão. Mando um abraço a todos vocês, ao Elias, que chegou, está acompanhando, Leandro Assis. E deixo aberto para vocês aí, aqui Carmo de Minas está aberto para todos os vereadores, prefeito, vice, secretário de saúde, enfim, para todos vocês, a Web Rádio está aberta para que vocês venham aqui. Thiago, você também está convidado, tá bom, Thiago? Tá bom? Convidado a vir aqui e para a gente fazer um trabalho junto aqui, tá bom, Thiago? E aproveitando, faça um convite, tá bom? Ao prefeito, ao vice-prefeito, aos vereadores,
de Itamonte. As portas são abertas para vocês. Vocês possam vir aqui da mesma maneira que o João veio e como a Mão Branca veio, através do meu convite, que vocês também possam vir, tá bom? E vocês possam venha falar do seu trabalho, venha falar daquilo que vocês estão fazendo, daquilo que vocês estão aí em mente, tá bom? As portas estão abertas. Eu recebo vocês com o maior carinho. Forte abraço a todos vocês e nós vamos voltar a qualquer momento, a gente volta, tá bom? E espero vocês aqui. A todos vocês que estão em Itamonte nos acompanhando, continue acompanhando. Aquele abraço e vamos voltar em breve. Eu gostaria de receber vocês aqui, tá bom? Prefeito, vice, a todos vocês aí de Itamonte. Aquele abraço para vocês. Nós vamos estar finalizando a nossa programação aqui. Perguntas e respostas. Vamos lá. Você acabou de ouvir pela Rádio Estrela do Oriente. Entrevistas, debates, a informação verdade para você ouvinte. Apresentação: Missionário Valdo Andrade.